Vamos lá então. Bom dia mais uma vez e vamos lá. Ei, só lembrando que agora nós vamos falar dos frutos, ok? Então, lembrando que os vícios subjetivos são a boa-fé e má-fé, e agora nós vamos ver os frutos. Quando você está de boa-fé ou de má-fé, se você tem direito ou não aos frutos. Beleza? Não esquecendo também desse desenho aqui, né? Que se ele vai receber ou não isso daqui. Agora, não em relação às benfeitorias, mas sim em relação aos frutos. Aquilo que ele plantou enquanto estava de boa fé, enquanto estava de má fé. Essa aqui é a questão. A gente sabe que a gente tem os frutos naturais e os frutos artificiais e os civis, certo? Os frutos naturais e artificiais, eles são, dito, colhidos na hora que eles são separados, certo? Então, tu foi lá, tirou uma maçã, tu separou, é colhido. E os frutos civis, você colhe ele dia a dia, ok? Beleza. A questão é, existem os frutos naturais, certo? Que são os percebidos, aquilo que tu já colheu, né? Os colhidos, aqueles instantes que estão armazenados, os percipiendos, que são aqueles que deveriam ter sido colhidos e não foram, certo? Os consumidos, que já foram consumidos, vendidos, percipientes, e os pendentes e aqueles colhidos com antecipação. Ok? Então, essa aqui é a questão aqui que eu vou explicar já para vocês isso aqui. Beleza? Muito bem. Os percebidos, se tu tiver de boa fé, tu tem direito. Tu colheu os frutos e você estava de boa fé. Então, é teu. Mas, se tu colheu os frutos e ao tempo que tu estava de má fé, você vai ter que devolver. Os instantes, aqueles que estão armazenados, o Código Civil não fala nada. Não fala absolutamente nada. Então, a gente presume que os instantes, os que estão armazenados, pertencem ao quê? Pertencem ao mesmo raciocínio daquele lá, ok? Se eles já foram colhidos e estão armazenados, né? Tu chega à conclusão de que tu tem que devolver, ok? E se tu tiver de boa fé, é teu, ok? Beleza. Então, percebidos e armazenados, o raciocínio é o mesmo. Percipiendos, aqueles que deveriam ser colhidos e não foram colhidos. Esses aqui, o Código Civil não fala nada, a não ser que ele fala sobre a deteriorização da coisa, certo? Deteriorização da coisa. Que é a questão, que é quando o posseiro, ele tem responsabilidade civil. Responsabilidade civil. Que é o próximo vídeo eu vou gravar sobre a responsabilidade civil do posseiro, ok? E os consumidos, os que já foram vendidos. Se já foram vendidos, cara, né? Não importa se de boa fé ou de má fé, não tem o que raciocinar. Nós poderíamos chegar a um raciocínio que seria igual aos percebidos, ele teria que devolver, mas se já foram vendidos e tal, é difícil, já foi. O Código Civil não fala nada. Os pendentes, aquele que está lá no pé ainda que não foi colhido, de boa fé, é do posseiro, né? Não é do reivindicante. Agora, de má fé, se ele está lá no pé, ele vai ter que pagar, ok? E aqueles que foram colhidos por antecipação, né? Não estavam bem na hora de colher, mas o cara foi lá e colheu, esses de má fé tem que ser devolvidos. E de boa fé fica para ele, ok? Essa aqui é a ideia. De tudo isso aí, tem uma coisa que você tem que entender, tá? O que você tem que entender? Você tem que entender que durante o processo da safra, vamos imaginar o seguinte, o B, que é o posseiro, ele tomou posse, tal, daí ele foi plantando, né? Ele plantou, ele usou inseticida, pesticida, hora de trator, diesel, mão de obra, etc.
Não interessa se ele está de boa fé ou de má fé, não importa. Ele sempre vai ter direito ao custeio. O que é o custeio? Seria enriquecimento ilícito do A, né? Seria enriquecimento ilícito do A se o B trabalhasse e na hora que saiu a sentença e ele está de má fé e o A ficasse com tudo. E o tempo que o B gastou, dinheiro que ele gastou, plantou, semente, diesel, tudo, isso chama-se custeio. Então, não interessa se o A vai ficar com uma coisa, por exemplo, de má fé, né? De má fé, os frutos colhidos, percebidos, pertencem a quem? Pertence ao reivindicante. Mas não tem sentido ele ficar com tudo e vender a safra do cara, né? Do B. O cara vai ter que pagar pelo menos o que ele gastou. Isso é o custeio. Entendido? Captaram a ideia? Essa que é a ideia. Valeu!